Projeto de Lei de Conversão número 26 de 2015, que dispõe sobre a incidência do imposto sobre produtos industrializados e sobre bebidas, que menciona, altera as leis número 11.196 de 2015 e 13.097 de 2015 e dá outras providências, proveniente da medida provisória 690 de 2015. A presidência comunica ao plenário que o prazo para apreciação da medida provisória esgotou-se em 29 de outubro de 2015 e o de sua vigência esgotar-se-á em 7 de fevereiro de 2016. A matéria será incluída na pauta da ordem do dia e tranca a pauta. A pauta, a partir deste momento, está trancada pela medida provisória. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, senhor presidente, senador Raupp. Senador Raupp. Queria apenas comunicar, senhor presidente, à mesa e ao plenário que às 17 horas do dia de hoje faleceu o ex-senador Claudionor Roriz, do meu estado de Rondônia. Foi senador na década de 80, um senador importante, médico, lá do estado de Rondônia. Queria externar os nossos sentimentos à sua esposa, Persídia, aos filhos Noeli e Fabiano e a todos os amigos e familiares do ex-senador Claudionor Roriz. Os nossos mais sinceros sentimentos. Muito obrigado. Senhor presidente. Senhor presidente. Pela ordem, eu quero solicitar de Vossa Excelência, hoje pela manhã, a Comissão de Infraestrutura do Senado, por unanimidade, aprovou o relatório do ilustre senador Vicentinho, que indica o doutor Eric Moura para a diretoria aquaviária do DENIT. Esse projeto está sob a mesa. No momento adequado, solicito de Vossa Excelência que coloque em votação. Faremos isso, senador Roberto. Senador Jorge Viana. Eu só queria, em primeiro lugar, eu tive aqui uma boa conversa com meu querido irmão, amigo, senador Lindbergh. Primeiro, eu queria pedir desculpa porque eu não estava nem no microfone e não deveria ter me pronunciado. Então, meu papel aqui é outro. Mas eu conversei com o senador Lindbergh e falei para ele da reunião que nós fizemos antes de começar a sessão, onde ficou acordado priorizar o projeto dele como primeiro item. Eu estava junto, com a concordância dos líderes, e não deu nem tempo de avisá-lo quando ele chegou e já foi para a tribuna para fazer a defesa de um projeto que é importante, não só para ele, para o país, e como Vossa Excelência falou, nós no mérito concordamos, eu assino embaixo. Mas o único pedido que a gente está fazendo, eu faço a ele, era reduzir o número do encaminhamento depois de apreciarmos a medida provisória, porque isso agilizaria para que apreciássemos as outras matérias. E ele concorda, o senador Lindbergh concorda, e com a compreensão dele e nossa, eu acho que a gente pode inverter a pauta, apreciar a medida provisória, voltar imediatamente para votar o projeto e seguir com as outras matérias e aproveitar da melhor maneira como Vossa Excelência está propondo e realizando esse último dia de trabalho, pelo menos de deliberação aqui no plenário. Obrigado. Agradecemos muito, senador Jorge Viana. Senador Eunício, eu concedo a palavra ao senador Humberto Costa, relator da medida provisória. Se Vossa Excelência puder sintetizar o parecer, melhor. Tudo bom, Terra? Você esteve lá e foi na hora que eu estava saindo aqui nessa loucura. Senhor presidente, a matéria em análise, a medida provisória 690, atende, a nosso ver, inclusive depois da votação na Câmara dos Deputados, aos pressupostos de constitucionalidade, juridicidade, adequação financeira e orçamentária e técnica legislativa. Ela é compatível com o texto constitucional e o projeto de lei de conversão da medida provisória atende à exigência de norma específica para modificação de regimes tributários e suspensão de benefícios fiscais, conforme previsto no artigo 6º do artigo 157, do parágrafo 6º do artigo 150 da Constituição Federal.
No que se refere aos pressupostos constitucionais de relevância e urgência, entendemos que a matéria os preenche. Relativamente à tributação sobre direitos autorais, em respeito ao princípio da anterioridade, as alterações demandavam publicação e conversão em lei ainda em 2015 para efeitos em 2016. Referido princípio também se aplicava à CSLL, mas de forma mitigada, de modo que, para produzir efeitos em 2016, a medida provisória teve de ser publicada antes de 90 dias do início do ano seguinte. No que concerne à tributação sobre esses ativos, não concordou a Câmara dos Deputados que o dispositivo vigorasse, rejeitando-o. Finalmente, em decorrência de o país enfrentar situação fiscal adversa, é necessário modificar a tributação sobre o Programa de Inclusão Digital, razão pela qual consideramos preenchidos os pressupostos de relevância e urgência. A matéria também encontra-se totalmente compatível e adequada do ponto de vista orçamentário e financeiro. Portanto, o nosso voto, senhor presidente, é de que o projeto de lei de conversão número 26 de 2015 é indiscutivelmente meritório. Diante do exposto, votamos pela constitucionalidade e juridicidade do projeto de lei de conversão número 26 de 2015 e pelo atendimento aos pressupostos de relevância, urgência e adequação financeira e orçamentária. No mérito, votamos pela aprovação do projeto de lei de conversão 26 de 2015, na forma como fora recebido pela Câmara dos Deputados. Em votação, os pressupostos constitucionais de relevância, urgência e adequação financeira e orçamentária e pertinência temática da medida provisória, ressalvados os dispositivos impugnados de matérias estranhas do projeto. Na verdade, não houve impugnação de matéria estranha no projeto. As senadoras e senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Apreciação do mérito da matéria. Discussão do projeto de lei de conversão da medida provisória e das emendas em turno único. Eu vou dar a palavra a todos, não havendo quem queira discutir. Não, eu prefiro votar e depois eu faço a intervenção. Não havendo quem queira agora discutir a matéria, em seguida nós concederemos a palavra ao senador Walter Pinheiro. Nós encerramos a discussão e passamos à votação. Votação do projeto de lei de conversão nos termos do texto aprovado e encaminhado pela Câmara dos Deputados, que tem preferência regimental. Após o exame da admissibilidade da pertinência temática pelo plenário, os senadores e as senadoras que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Conceda a palavra ao senador Walter Pinheiro. Senhor presidente, com o apoio aqui do senador Eunício, que está aqui no ritmo de votação, mas só muito rápido, senhor presidente, essa medida provisória aí relatada pelo senador Humberto, eu tive a oportunidade até de não só apresentar emendas, como também discutir, até porque ela é um desdobramento. Eu até quero usar uma expressão mais pesada, senador Eunício. Eu diria que ela é um recuo em relação à medida provisória do bem, a MP do bem, como nós batizamos aqui. Mas foi muito fruto desse período do ajuste, senador Renan, em que pese, na minha opinião, nesse particular, o ajuste não deveria ter atingido esses setores. Porque, na minha opinião, são os setores que estão de pé, e principalmente levando em consideração o período que a medida provisória incidiu, reonerando setores, meu caro Vicentinho, que contribuem decisivamente para manter ainda de pé o processo de comércio, de produção e até, inclusive, incentivador da economia. Mas, paciência, isso foi feito, e o senador Humberto teve a capacidade de, aí, mais do que ouvindo, literalmente auscultando, juntar as diversas posições aí da indústria, do varejo e, claro, do governo, e produzir uma alternativa para jogar para frente, inclusive, a possibilidade do retorno dessa política de incentivo,
como justificava aí a Fazenda através do ministro Levi, no momento em que a economia se recupere. Mas eu, por exemplo, acredito que a economia só se recupera quando os setores econômicos conseguem sobreviver. Mas paciência foi o chamado objeto do que a gente conseguiu produzir a partir, efetivamente, das tratativas. Então, portanto, nós votamos favorável a essa matéria, mas quero deixar aqui essa ressalva, que o período de recuperação pode ser, inclusive, tardio e encontrar na tecnologia e na inovação também uma certa dose de atraso, o que, consequentemente, nos colocará ainda numa rota de dificuldade. Portanto, a indústria e o varejo aceitaram a proposta, aliás, não tiveram outra alternativa. Então, portanto, eu votei favorável a essa matéria, fazendo de forma muito enfática essa ressalva. Aprovado o projeto de lei de conversão na forma do texto encaminhado pela Câmara dos Deputados, ficam prejudicadas a medida provisória e as emendas a ela apresentadas. A matéria vai à sanção. Será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados.